Graça e paz, meus irmãos, é Isaías capítulo 66, versículo de número 8, diz assim: Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Isaías capítulo 66, versículo 8. Está falando aqui do nascimento da nação de Israel, meus irmãos, e também está falando, tem uma conexão também aqui com o livro do Apocalipse, capítulo 12, né? Aqui tem uma conexão com a mulher de Apocalipse 12, mas eu não vou me deter nessa parte, porque o nosso irmão Almir, nosso companheiro, né? Almir, do canal Herdeiro de Deus, ele já fez uma mensagem profundíssima sobre isso, e os irmãos devem assistir esse vídeo no canal Herdeiro de Deus, porque nós sabemos que está relacionado também com o sinal de Apocalipse 12, e nós sabemos que a igreja, ela é o corpo de Cristo, e Jesus é a cabeça. Então Jesus, a cabeça, já está na glória, né? Jesus já foi assunto ao céu. Então, agora o corpo, ou seja, a igreja também será assunta ao céu no arrebatamento, ou seja, o corpo será ligado à cabeça. Então, o nosso irmão Almir, ele fez um vídeo muito profundo sobre esse assunto, né, do sinal de Apocalipse 12, do dia 23 de setembro, e os irmãos precisam de assistir esse vídeo. É muito profundo esse estudo, meus irmãos. Mas eu queria deter na primeira parte, quando fala do nascimento da nação de Israel. Então esse versículo ele tem duplo sentido, né? Ele fala do nascimento da nação de Israel e fala também do sinal do Apocalipse, capítulo 12, que vai acontecer no dia 23 de setembro. Eu quero me deter no assunto sobre o nascimento da nação de Israel, a data precisa do nascimento da nação de Israel, porque há muita dúvida nisso aí. Eu vejo muitas pessoas com dúvida acerca da data do nascimento do povo judeu. Muita gente fica em dúvida se é o dia 29 de novembro de 1947 ou se é o dia 14 de maio de 1948. Mas se você for analisar dentro do contexto bíblico, você vai colocar como 29 de novembro de 1947. Por quê? Porque o texto está dizendo assim, ó, quem jamais ouviu tal coisa? Aqui está fazendo uma pergunta. Quem jamais ouviu tal coisa? Uma coisa super difícil. Super difícil. Então, quem viu coisas semelhantes? Então não há coisa semelhante. O povo judeu estava disperso. Eles estavam espalhados nos 4 cantos da terra, meus irmãos. Então Israel precisava de um local. Israel precisava de um local para poder eles reunir. Eles precisavam de um local para poder eles adorar o Senhor. Eles precisavam de uma cidade. Eles precisavam de casa, de um lar. Eles precisavam de um lar nacional. Israel precisava de um lar. Eles não tinham. Eles estavam dispersos em terras estrangeiras. Graças a Deus hoje que Israel tem um governo muito preocupado com o seu povo. Eu admiro muito o Benjamin Netanyahu. É um homem que nós precisaríamos de um homem daquele no nosso governo, irmão. Porque esse governo brasileiro ele tem feito muita covardia
com o povo brasileiro. Os políticos brasileiros têm feito uma covardia tremenda com o seu povo, com o povo brasileiro. Mas essa aqui não é a nossa questão, né? A questão nossa aqui é discutir aqui nesse áudio a data do nascimento do povo judeu. Quem jamais ouviu tal coisa? Aqui está fazendo uma pergunta. Quem viu coisa semelhante? Outra pergunta. Então, poder-se-ia nascer uma nação, nascer uma terra num só dia? Como que pode uma terra nascer em um só dia? Para Deus não há nada impossível. É possível. Lucas 1, verso 37. Para Deus não há nada impossível. Tudo para Deus é possível. Então, poderia nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Nasceria uma nação de uma só vez? Então, meus irmãos, não pode ser o dia 14 de maio de 1948. Não pode ser. Por quê? 14 de maio de 1948 foi a guerra da independência de Israel. Então Israel passou a ser independente, passou a ser uma nação livre. Então, o dia 29 de novembro de 47, que é a data do nascimento de Israel, porque em um dia nasceu essa nação. Então nós temos que contextualizar isso aqui com o dia 29 de novembro. Poder-se-ia fazer nascer uma terra num dia. Foi exatamente no dia 29 de novembro de 47, quando a ONU, Organização das Nações Unidas, fez uma reunião, né, com a presença do chanceler brasileiro Oswaldo Aranha. O Brasil votou a favor da criação do Estado de Israel. Oswaldo Aranha era gaúcho, ele votou a favor. Ainda por isso o nosso país ainda é abençoado, porque a Bíblia diz assim, que quem abençoa Israel, Deus o abençoará. Embora que nós tivemos governos terríveis que são contra Israel, Dilma, Lula, esse maçom agora, Temer, são todos contra Israel, mas ainda por causa desse votinho de Oswaldo Aranha na ONU, nosso país ainda é abençoado. Então, veja bem, as nações que votaram contra Israel é a desgraça que é hoje. Por exemplo, o Afeganistão, não sei se os irmãos sabem, se é do conhecimento dos irmãos, o Afeganistão foi um dos primeiros países a votar na resolução 181 e o Afeganistão votou contra Israel. O Afeganistão diz não no voto, eles votaram contra. Veja bem o que é o Afeganistão, meus irmãos. Os Estados Unidos foi o último a votar que aprovou na ONU. Os Estados Unidos votou a favor. Então, essa nação nasceu num dia, no dia 29 de novembro de 47, no dia 29 de novembro de 47, nasce então a nação de Israel. Na questão de tirar essa dúvida, né? Muitos irmãos acham que foi 48. Não. A nação nasceu no dia 29 de novembro de 47 e quem predominava na região de Israel, na região onde é a terra de Israel, era a Inglaterra, porque a Inglaterra havia conquistado a terra depois da expulsão dos turcos otomanos em 1917. Então, a Inglaterra é que comandava ali aquela região. Então, um país, podemos dizer que Israel, então, ele era uma colônia inglesa. Vocês vão estar entendendo? É mais ou menos assim, o Brasil, ele foi descoberto em 1500, 22 de abril de 1500. Mas quando que foi a nossa independência? Quando que nós passamos a ser independente? Foi em 7 de setembro de 1822, muitos anos depois. Então foi exatamente, é mais ou menos isso aí. Israel foi criada em 47, o documento oficial, né, que autorizou a criação. A nação nasceu em um dia, como está dizendo aqui Isaías 66, versículo 8.
A nação nasceu no dia 29 de novembro de 47. Então, novembro, dezembro, né? Então, depois veio o mês de maio, né? Mês de maio, então são 6 meses depois, então, no dia 14 de maio de 1948, então Israel passou a ser independente da Inglaterra. Então, as tropas inglesas, né? Deixaram o Estado de Israel, Israel passou a ser independente. Então, a verdade é que a terra de Israel, o Estado de Israel, ele nasceu em 47, 29 de novembro de 1947. Aí foi oficializado, então, aquele documento na ONU, Resolução 181 da ONU, né, com o voto, o aval de Oswaldo Aranha, né? O chanceler brasileiro gaúcho. Então foi criado o Estado de Israel, em 1947. Então, a geração são 70 anos, irmãos. Uma geração bíblica são 70 anos. Então, no dia 29 de novembro de 2017, fecha-se os 70 anos da criação do Estado de Israel. Então, por isso que Jesus disse que a geração da figueira, ela não passa. Por quê? Porque antes do 29 de novembro, tem um sinal do Apocalipse 12, que o nosso irmão Almir, como eu disse aos irmãos, ele fez um estudo muito profundo, conectado aqui com esse versículo, né? Conectado com esse versículo, que vai ser a ascensão. Tem tudo para ser a ascensão da igreja no dia 23 de setembro. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você for analisar mais um ano, por exemplo, vamos colocar ano 2018, né? Ano 2018. Igual muita gente está dizendo que não vai acontecer nada agora, então vai ser em 2018. 2018, então, vai fechar os 70 anos de Israel no dia 14 de maio do ano que vem. 70 anos, mas não da Resolução 181. Que os 70 anos da Resolução 181 fecha agora no dia 29 de novembro. Mas em 2018 vai fechar os 70 anos da Guerra da Independência, 14 de maio. Mas a festa de trombetas do ano que vem, ela vai estar depois do fechamento da geração da figueira. Vocês vão estar vendo que... Então, Deus não é Deus de confusão. Se o Senhor Jesus falou que não passa, ele falou que não vai passar a geração, o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo que dentro do cronograma de 70 anos até os 80, vai começar a cumprir as profecias. Vai começar a cumprir as profecias concernente. Qual que é a primeira profecia que vai cumprir, meus irmãos? A primeira profecia que vai cumprir, a próxima profecia bíblica que vai cumprir é o arrebatamento da igreja. Ou seja, é a assunção do corpo de Cristo. Nós vamos ser ligados à cabeça. A cabeça, Jesus, o filho varão, né? Apocalipse 12 fala isso. Foi tomado o filho varão, mas agora vai ser tomado o corpo desse filho. Então está conectado com o Apocalipse. Foi exatamente o estudo que o irmão Almir fez aqui, baseado nesse texto. Eu achei muito interessante. É uma revelação nova que Deus está dando aos servos humildes. Jeremias 33, versículo 3. São revelação que muitos teólogos e eruditos não entendem. Você sabe por que não entende? Porque estão confiando em si mesmo, estão confiando no seu curso de bacharel, de mestrado, de graduado, e estão esquecendo de depositar a sua confiança no Senhor. Então, muitos teólogos eruditos não estão tendo essas revelações que os humildes estão tendo nesses dias. É exatamente o que Jesus disse. Ele disse que ele ia ocultar essas coisas aos grandes e entendidos e ia revelar aos pequenininhos. Então eu me considero um desses pequenininhos. Eu me considero um desses pequenininhos também.
Porque eu sou formado em teologia, meus irmãos, mas eu não exibo teologia. Eu respeito a todos. Um curso teológico não faz de você um servo de Deus. É bom você ter conhecimento, mas a gente não pode exibir teologia. Tem muita gente aí que coloca um anelzão no dedo aí, de bacharel, de mestrado, de graduado, e fica se exibindo aí e está perdendo as revelações de Deus por causa de falta de humildade. Então nós temos que ser humildes, meus irmãos. Então, esse texto de Apocalipse 12 está conectado também aqui, mas eu não vou falar sobre essa parte. Como eu disse, os irmãos, o irmão Almir já fez essa parte, mas eu queria deixar com os irmãos esse esclarecimento, onde que está o sinal, onde que foi, então, criado o Estado de Israel. Poderia nascer uma nação em um só dia? Porventura tem como nascer uma nação em um só dia? Tem, meus irmãos. Nasceu Israel, 29 de novembro de 47. Então, o sinal do Apocalipse, como eu disse aos irmãos, ele está antes. Apocalipse 12 está, o sinal do Apocalipse, ele vai estar em 23 de setembro. Eu, particularmente, é uma opinião minha, eu já falei em outro áudio, e vou repetir aos irmãos, eu particularmente creio que o sinal de Apocalipse 23 de setembro já terá acontecido o arrebatamento da igreja, porque a festa de trombetas vai ser em 2 dias, é 21 e 22, me parece que é 21 e 22. Se eu tiver errado, depois os irmãos podem me corrigir, não tem problema. Nós temos que dar a nossa mão à palmatória, nós temos que admitir os nossos erros. Mas me parece que o sinal parece que a festa de trombeta vai ser 21 e 22 de setembro. Então, no dia 23, vai ter o sinal de Apocalipse no céu. A mulher vestida do sol com a lua ali, né? Então, eu particularmente creio que o sinal de Apocalipse 12 é uma resposta de Deus ao mundo incrédulo, ao mundo cético, aos evangélicos incrédulos, aos evangélicos céticos. Posso estar errado também, né? Posso estar errado. O nosso conhecimento é em parte, mas eu particularmente, creio, meus irmãos, que os irmãos sabem que após o arrebatamento da igreja, o mundo, a mídia e a televisão vai mentir ao mundo, e como as pessoas desse mundo são gado alienado, eles vão acreditar na mentira da mídia. Eles vão acreditar na mentira da Rede Globo. A Rede Globo é isso, ela manipula a massa. Ela mente para as pessoas e as pessoas acreditam porque as pessoas não pesquisam. O brasileiro não gosta de estudar. O brasileiro não gosta de ler. O brasileiro não gosta de pesquisar livros. O brasileiro não gosta de ler Bíblia. Então, a mídia vai dizer ao mundo... Os irmãos sabem que o arrebatamento ele vai provocar um caos no mundo. O arrebatamento vai trazer uma confusão ao mundo. Muitas pessoas... e crianças desaparecidas nos 4 cantos da terra. Então, a mídia, a televisão, vai dizer ao mundo que foi disco voadores. Eles vão dizer que disco voadores baniu as pessoas da terra, retirou as pessoas daqui da terra. Por isso que existe essa história aí de disco voador. E o mundo vai acreditar. A Igreja Católica vai mentir o Papa, ele é o líder da Igreja Católica e as pessoas vão partir para cima dele, o povo católico vai partir para cima dele e eles vão dizer isso, que as pessoas foram banidas da terra. Eles têm até um documento, o Vaticano tem um documento para ler ao mundo após o arrebatamento. Eu tenho esse documento na minha casa, que um missionário de Manaus, Amazonas, me deu uma certa vez. Eu tenho esse documento. Então o Papa vai ler esse documento ao mundo. E o mundo vai acreditar no falso profeta. Ele é o falso profeta. É a segunda besta do Apocalipse, capítulo 3, versículo 11.
Mas a palavra final, ela é de Deus. Deus é que tem a palavra final. Então Deus vai dizer não. Deus vai dizer não ao mundo. A palavra final é minha. Deus vai dizer ao mundo. Eu, particularmente, eu creio que o sinal de Apocalipse 23 de setembro já aconteceu o arrebatamento. Então Deus vai dizer ao mundo, não, foi eu que tomei o meu corpo, a minha igreja. O meu corpo eu trouxe para cá, para juntar-se à cabeça. Cristo é a cabeça. E o corpo é a igreja que ainda está na terra. Então a igreja, ela está desligada do corpo. Fisicamente falando, nós estamos desligados do corpo. Espiritualmente nós estamos ligados. Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. Mas fisicamente falando, Jesus está no céu e a igreja está na terra. Então, nós seremos ligados. É justamente aqueles sinais que nós vimos aqui. A lua, representando a igreja, a estrela, Júpiter, representando Jesus. Ou seja, a lua estava embaixo, né, naquele sinal que nós tivemos esses dias atrás, a lua estava embaixo, ou seja, a igreja, em relação a Jesus Cristo, a igreja está aqui na terra. E a estrela estava por cima. Ou seja, Jesus está nas alturas. Então, a igreja ela será tomada no harpazo, nós seremos arrebatados, seremos ligados de uma forma violenta no harpazo. O irmão americano lá, o Scott Crack, ele explica sobre isso também no sinal do Apocalipse 13 ali, aquele filho varão ali também que tipifica, né, a igreja, né, o corpo que será levado, será ligado à cabeça, Jesus Cristo. É muito profundo isso, irmão. Somos um mistério de Deus. Eu, particularmente, eu não entendia nada disso há 30 anos atrás. E eu vi esse vídeo que o irmão Almir fez também no canal Herdeiro de Deus. É o nosso companheiro, o nosso parceiro, né? O irmão Almir tem postado nossos vídeos também no seu canal. Porque tem muita gente que não aceita, né, postar vídeo dele no canal, até denuncia no YouTube. Eu não tenho esse negócio comigo, não, irmão. Eu quero que a palavra de Deus seja espalhada. Eu quero que as pessoas acordem. Então, quem quiser ouvir os meus vídeos e achar conveniente, está autorizado. Pode postar no seu canal, meu irmão. Eu não faço nada por dinheiro. Nossos vídeos não são monetizados, né? Nós estamos fazendo para despertamento do povo de Deus. Nossa recompensa não é aqui, a nossa recompensa não é em dinheiro. Nós só vamos ser recompensados quando nós chegarmos na glória eterna. Nosso objetivo é esclarecer aos irmãos. Então, meus irmãos, está próximo. Vamos aguardar. Vamos estar em vigilância, consagração, jejum, vigilância total. Não é hora de discutir questões teológicas com os meros e pós-tribulacionistas. Eles têm nos insultado na internet, têm comentado em links, chamando eu de herege, chamando eu de mentiroso. Eu não estou nem aí, meu irmão, meros e pós-tribulacionista. Você pode falar o que você quiser. Pode me chamar de herege, pode me chamar de mentiroso, como tem me chamado. Eu não estou nem aí, não vou discutir com você. Vamos ver quem vai estar certo. O arrebatamento vai dizer para você quem está certo, se é eu ou se é você. Eu digo para você com toda certeza, nós os estamos certos, porque vai acontecer o arrebatamento. Porque este é o cronograma de Deus. Agora você que espera a ascensão do anticristo, antes do arrebatamento, espere sentado, porque isso não vai acontecer. Deus não é um ser desorganizado. O primeiro evento é o arrebatamento da igreja. Então pode me xingar na internet, pode falar o que você quiser, pode me chamar de herege, pode me chamar de analfabeto, pode me falar que eu não sei falar direito, que eu erro muito. Realmente eu admito, sou mesmo caipira, sou da roça, sou do interior de Goiás, mas eu não estou nem aí. Eu quero que as pessoas sejam despertadas.
Deus, ele não escolhe pessoas capacitadas para fazer a sua obra. Ele escolhe as pessoas simples e ele capacita. Escolheu Gideon, que era um dos mais pobres da família de Manassés. Ele escolheu Pedro, que era pescador. E ele escolheu João Peixoto, que era um frentista de posto de gasolina. Essa era a minha profissão, antes de eu me tornar um pregador do Evangelho. Eu era um frentista de posto de gasolina, uma pessoa simples, que vim do interior, vim da roça, não tenho estudo, não tenho um curso acadêmico, não sou formado em uma faculdade, simplesmente sou um servo do Senhor, só isso. Esse é meu diploma, sou um servo do Senhor Jesus. E pode dizer o que quiser dizer na internet, pode me chamar de analfabeto, que não sei ler, não sei escrever. Realmente eu não sei escrever, eu não sei colocar pontuação mesmo, não sei escrever mesmo, entendeu? Não tem problema, pode falar o que você quiser. Não tenho curso superior. Mas uma coisa eu te digo, eu sei em que tenho crido. Eu sei em que tenho crido. Eu vou te dar a resposta, como Paulo diz, eu sei em que tenho crido. E eu creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, e creio que Ele está vindo arrebatar a sua igreja. Muitos irão abrir os olhos. Muitos meros e pós-tribulacionistas vão ser pegos de surpresa, vão abrir os olhos. Infelizmente, tarde demais. Tarde demais. Eu também não creio que um meso e pós-tribulacionista vai ser arrebatado. Como que você vai crer? Como que você vai participar de um evento que você não acredita? Tá entendendo? Eu não acredito que uma pessoa que trabalha contra a palavra, como muitos canais na internet que estão chamando o pretericionismo de herege, estão chamando essa doutrina, que é uma doutrina nova, de John Darby, Margaret MacDonald, estão blasfemando da palavra. Como que um povo desse vai participar de um evento que eles não acreditam? As pessoas que foram salvas foi só as pessoas que acreditaram em Noé e entrou na arca. Então eu não acredito que meso e pós-tribulacionista vai participar do arrebatamento também não. Eu não acredito não. Como que você vai participar de um evento que você não acredita? Não tem como. Então você ficará para trás e vai ser moído como trigo, como diz o pastor Lamartine Pozella. A igreja, a noiva, ela será colhida como cevada, mas os crentes, pós-arrebatamento, a grande multidão de Apocalipse 7,14 vai ser colhida como trigo, vai ser moído no tribulon, na tribulação. Então isso aí vai fazer parte dos meros e pós-tribulacionistas, porque são teimosos, são cabeça dura. Eles são teimosos. O Salmo 32, versículo 9. Não seja como a mula, que não tem entendimento. Tem crente que é igual mula. Salmo 32, versículo 9. Quero fazer questão de ler aos pós-tribulacionistas e os meso-tribulacionistas. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se chegue a ti. Então, meu irmão, deixa de ser cavalo, deixa de ser mula. Abre o teu entendimento. Jesus está voltando. Jesus está vindo arrebatar a sua igreja e você fica aí trabalhando contra as escrituras, trabalhando contra o casamento judaico. Jesus vai vir para cumprir o casamento judaico no arrebatamento da igreja. Deixa de ser cavalo, deixa de ser mula, você que é meso e pós-tribulacionista. Abre o teu entendimento, ou você ficará para trás. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a graça, que Deus nos dê a vitória, em nome de Jesus. Amém.